ler a palavra de Deus neste momento, para a gente fazer a nossa reflexão desta noite. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, no verso 24. Mateus, capítulo 16, verso 24. Nós vamos ler dois textos. Depois nós vamos abrir Gálatas 2:20, tá? Primeiro Mateus 16, 24. A palavra de Deus nos fala assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora nós vamos lá em Gálatas 2:20. Nas palavras do apóstolo Paulo, em que ele diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Vou pensar um pouquinho sobre essa expressão de Jesus no verso 24 de Mateus 16, quando ele fala: tome a sua cruz. Tomar a cruz. A gente tem, ao longo dos últimos domingos, gastado um tempo precioso na presença de Deus, aprendendo alguns ensinamentos da palavra de Deus, naquilo que Jesus espera de cada um de nós. A gente tem meditado no livro O que Jesus espera de seus seguidores, de John Piper, e vamos continuar hoje ainda, caminhando através deste livro, o que Jesus espera de seus seguidores, ou seja, o que Jesus espera de cada um de nós. Nós que aqui estamos. Ao longo desses domingos, tivemos a oportunidade de falar sobre a responsabilidade que nós temos de amar uns aos outros. Falamos sobre a importância de se amar os inimigos, orando por eles. Essa eu falei numa quarta-feira, viu? E nós temos podido aprender muitas coisas com os ensinamentos do Senhor. Hoje a gente vai pensar um pouco, então, sobre o que significa tomar a cruz. E isso é em identificação com Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse tema, sem dúvida nenhuma, é um tema de enorme beleza, mas de imensa profundidade para a vida da gente. Então eu quero pedir a você que deixe que o Espírito de Deus conduza a sua mente nesta hora. Como diz o autor de Hebreus, se o Espírito de Deus falar ao seu coração, não endureçais, o seu coração, mas deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração, pois certamente Ele quer lhe ensinar sobre como é importante tomar a cruz e seguir adiante na fé cristã com o Senhor. Em oração, entregue sua vida ao Senhor, confie na ação do Espírito Santo de Deus, naquilo que Ele vai falar ao seu coração nesta hora. A essência do ensino de Jesus, creio eu, ela está bem resumida nas palavras do apóstolo Paulo, em tomar a cruz. Quando o apóstolo Paulo, aí em Gálatas 2:20, diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse, sem dúvida nenhuma, deve ser o nosso maior alvo de vida: viver com Cristo, por Cristo. Vivermos não mais nós mesmos, mas, como diz o apóstolo Paulo, vivermos a vida de Cristo em cada um de nós. Viver a essência de tudo aquilo que Jesus ensinou e deixou para nós vivermos. Isso é o que
tomar a cruz de fato significa. Como é importante a gente compreender isto. Então, tomar a cruz significa fazer o que Jesus fez. Vejam que 1 João 2,6 diz assim para a gente: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. É deixar o caráter de Jesus ser formado em nossa própria vida. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos renovar a nossa mente diante do Senhor. Então é deixar que o Espírito de Deus renove a nossa mentalidade à luz da sua palavra, para que através dos ensinos de Jesus a gente vá introduzindo o caráter de Cristo na nossa vida, andar como ele andou. Isso significa que nós vamos buscar, permanecendo nele, óbvio, sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Esse deve ser o alvo de cada um de nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Efésios, quando ele diz que nós devemos buscar o caráter de Cristo, nos aperfeiçoarmos, nós nos edificamos uns aos outros com essa finalidade, de nos tornarmos cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Não é ser apenas ou meramente um imitador de Jesus. Há muitas pessoas que vestem uma roupagem de vida cristã. Não é exteriorizar uma vida cristã apenas, mas é permitir que de fato o Espírito Santo de Deus reproduza em nós atitudes de vida transformadas pelo poder de Deus. Só assim haverá uma verdadeira transformação, a transformação que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro, que isso é impossível. Assim nós vamos agir como ele age, vamos fazer o que ele fez e vamos amar como ele amou. Tomar a cruz significa viver como Jesus, o que inclui aí perdoar, amar os inimigos, importar-se com quem Deus ama e buscar trazer o reino ao coração de cada pessoa que a gente puder alcançar. Lembra-se do nosso tema? Qual é? Anunciar o reino com o poder de Deus. Então é nossa responsabilidade, na semelhança de Jesus, vivendo e andando como Jesus, fazer com que este amor e graça que o Senhor derramou por nós também seja transmitido a outros. Jesus se manteve no propósito de Deus até o fim de sua vida. E nós, se queremos andar como Cristo andou, precisamos nos manter fiéis até o fim da nossa vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos que perseverar naquilo que um dia nós recebemos do Senhor, caminhar junto com o Senhor e deixar que Ele mesmo conduza os nossos passos, andar como Ele andou, fazer o que Jesus fez, se tornar semelhante a Jesus. Isto é tomar a cruz. Mas tomar a cruz também significa identificar-se com Jesus no seu sofrimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 17, vejam que ele deixa bem claro esta realidade para nós. Diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O texto que nós lemos aqui, esse texto de Romanos 8,17, ele coloca que a gente, na condição de filhos que somos, também herdeiros, e iremos cada vez mais parecidos com Jesus, participar da sua glória, mas participar também dos seus sofrimentos. Não estamos livres disso, de forma alguma. Ele ensina que
se queremos a parte boa da herança, também precisamos enfrentar a parte difícil. Às vezes a gente só quer a coisa boa, né? Essa é a realidade. Queremos desfrutar só do bom. Daí é que, porque muita gente não consegue permanecer na fé, não consegue caminhar com o Senhor na fé, porque quando vem os momentos difíceis, se afasta da presença de Deus. Mas nós temos que entender que assim como nós temos a parte boa, a herança que nós temos com o Senhor, também temos que enfrentar a parte difícil, ou seja, o sofrimento, como Cristo também sofreu. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. É disso que Jesus estava falando quando Ele nos deu esse mandamento, o de tomarmos a nossa cruz. Tomar a cruz. Como é difícil muitas das vezes, né? Conduzir a cruz que o Senhor confiou a cada um de nós. Mas vejam que devemos tomar essa cruz, participando dos sofrimentos de Cristo, sim, mas com esperança. Com esperança, mantendo firme a nossa confiança, mantendo firme a nossa fé no nosso Senhor. Romanos 8,18, o apóstolo Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabemos que os sofrimentos muitas vezes são difíceis, há muitas coisas pelas quais passamos ao longo da nossa vida que são muito dolorosas, muito complexas muitas das vezes, mas a glória do Senhor existe, é real, e dela podemos compartilhar com graça, com muita graça, porque o Senhor, Ele abunda ou superabunda em graça para com o seu povo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então confie plenamente nisso. A esperança é que fortalece o nosso coração, é a esperança que nos mantém vivo, para mantermos firme a nossa fé no Senhor. Em tudo, o Senhor Jesus nos vê e nos acompanha em todo tempo Ele nos ajuda, em todo tempo Ele nos consola, em todo tempo Ele nos conforta, em todo o tempo Ele nos sustenta. E sabemos que a esperança no Senhor, ela não nos desaponta, não nos desaponta. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Romanos 5:5, ele diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, mantermos viva a esperança no nosso coração, mesmo em meio ao sofrimento, nos traz a segurança e a certeza de que o Senhor está conosco, porque Ele não nos desaponta de forma alguma, Ele não nos deixa sós, Ele não nos decepciona em toda a nossa caminhada de fé. Então, participamos dos sofrimentos, sim, mas com esperança. Confie nisto plenamente. Devemos tomar a cruz também, não só participando dos sofrimentos, mas entendendo que muitas das vezes precisamos nos dispor a rupturas. Essa é uma parte meio complicada. Há muitas coisas nas quais, ao longo da nossa vida, a gente precisa romper para vivermos a nossa fé no Senhor. Vejam o que Jesus diz, um texto muito difícil e muito duro, em Lucas 14:26. Lucas 14:26. Olha o que o Senhor diz aí: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É Lucas 14:26, viu? Está aí o texto. Vejam que esse texto é um texto extremamente difícil, mas quando Jesus decidiu obedecer ao Pai e nos amar e se colocar naquela cruz,
Jesus, ele rompeu com tudo que ele tinha de bom e de melhor junto ao Pai. Ou você acha que Jesus tinha uma vida difícil demais lá no céu? Você acha que a vida de Jesus lá no céu era extremamente dura? De jeito nenhum. No céu não há pecado. No céu tudo é perfeito, tudo caminha na perfeita ordem, porque Deus está presente. O Senhor está presente. E Jesus resolveu abandonar tudo isso para vir aqui, neste mundo, para sofrer o que sofreu, para passar pelo que passou por cada um de nós que aqui estamos. Filipenses, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Filipenses 2, de 5 a 8. Olha só o que o apóstolo Paulo coloca, e ele procura destacar de forma clara exatamente essa atitude de Jesus. E ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Há dois destaques aqui que faço. Primeiro, esse final, quando ele diz e morte, porque morrer todo mundo morre, mas de cruz, para mostrar exatamente que ele se sujeitou a um tipo de morte que naquela época era uma coisa horrorosa, era algo que na verdade causava escândalo, porque só ia para a cruz quem era criminoso. E ele se submeteu a esta humilhação por cada um de nós que aqui estamos. E a segunda coisa que destaco aí, que eu creio ser a expressão que diz tudo para nós, é quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Filipenses, ele diz: mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Creio que aí está o segredo. Aqui nessa expressão está o segredo para nós também, porque muitas das vezes nos enchemos, somos vaidosos, orgulhosos, muitas das vezes arrogantes, prepotentes, e não nos esvaziamos a nós mesmos, a nossa vida, não permitimos que o Espírito de Deus encha o nosso ser, nos esvaziando completamente de tudo aquilo que não agrada a Deus. Na tradução na linguagem de hoje, essa expressão esvaziou-se a si mesmo, ela fala assim: desfez-se das suas regalias próprias. Desfez-se das suas regalias. Foi isso que o Senhor fez. Será que nós estamos dispostos a desfazer-se das nossas regalias por amor ao Senhor? Porque isso é tomar a cruz. Isso de fato é tomar a cruz. João Batista, quando estava diante de Jesus, ele disse assim: importa que ele cresça e que eu fique maior ainda, né? Que diminua eu. Importa que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Essa expressão de João Batista tem a ver exatamente com isso: esvaziar-se a si mesmo. Quem é maior, você ou o Senhor? Quem é maior? Se o Espírito de Deus habita na sua vida, porque creio eu que quando cremos em Jesus recebemos o Espírito Santo de Deus, é Ele que sela a nossa vida para a redenção eterna. Ele está aqui dentro de cada um de nós que cremos. Então, quem é maior? Você? Sua vontade? Seus interesses pessoais? Ou é o Espírito de Deus que está em você, que habita em você e que precisa ser superior a você, dando a você a direção que você precisa para a sua vida? Esvaziou-se a si mesmo. Precisamos aprender isto com Jesus, a nos esvaziar por completo diante de Deus, permitindo que o Espírito de Deus nos encha plenamente, para que a vontade e o propósito de Deus se torne cada vez mais real na vida da gente. Assim é que vamos andar como Jesus andou. Há situações que podem ser mais fortes no nosso coração que o próprio Jesus.
Eu poderia citar alguns personagens da Bíblia para que vocês entendam isso. Para Daniel, as iguarias do rei, que ele precisou escolher não se contaminar com as iguarias do rei para poder atender a um propósito maior, que era o propósito de Deus, fidelidade ao Senhor. Era a cruz de Daniel. Para Abraão, era o seu filho. Abraão precisava escolher, e ele abriu mão de seu filho, porque ele preferiu ser fiel a Deus. Paulo era a sua reputação, zeloso da lei, religioso, ferrenho, abriu mão de tudo, da sua reputação diante daqueles outros líderes religiosos, para servir ao Senhor, para ser fiel ao chamado ao Senhor. E nós temos no oposto aquele jovem rico, que tinha uma grande riqueza. No entanto, no seu caso, ele não quis abrir mão. Ele preferiu se manter com a sua riqueza até que entregar a sua vida a Jesus. O que nós precisamos renunciar? O que nós precisamos abrir mão para de fato tomar a cruz? Jesus renunciou tudo por nós. Jesus abriu mão das regalias do céu por cada um de nós para vir a este mundo e sofrer o que sofreu. O que precisamos renunciar? Lucas capítulo 14, no verso 33, diz assim: da mesma forma, olham o que esse texto diz, da mesma forma, Lucas 14, 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Olha que isso aí é muito sério. Se a gente não estiver disposto a abrir mão, não pode ser meu discípulo. E isso podem ser inúmeras coisas. Pode ser pessoas, como nós lemos no texto, pai, mãe, irmão, irmã, filhos. Pode ser situações às quais você está envolvido na sua vida. O que de repente está impedindo de fato para que você tome a cruz de fato? Tome a cruz como deve tomar, na sua totalidade, numa entrega total, para de fato servir ao Senhor. O Espírito do Senhor, Ele sempre nos avisa e nos chama aos rompimentos, para podermos seguir de forma livre a Jesus, sem que haja impedimento algum. A mão que não se abre para a entrega, não estará aberta para receber. Saiba disto. Se você não estiver disposto à entrega total, provavelmente também Deus não poderá fazer na sua vida tudo aquilo que Ele deseja fazer. Tomar a cruz, é preciso tomar a cruz. Estamos acostumados a querer sempre ganhar, que achamos muitas das vezes que quando entregamos algo estamos perdendo. Isso acontece muitas vezes, né? Eu vou citar um exemplo aqui interessante. Quero ver se os irmãos vão me entender o que eu quero dizer. Nós tivemos aqui a nossa construção e graças a Deus chegamos até aqui, estamos aqui com o templo já em uso. Faltam algumas coisas, mas já atende bem aquilo que precisamos fazer na nossa adoração, louvor ao nosso Deus. Nós fizemos ao longo desse período muitos almoços, né? Quantos almoços fizemos? Foi difícil, bastante difícil. Quando a gente fazia aqueles almoços, eu pergunto a você, qual era a sua intenção quando você participava daqueles almoços? Era comer ou contribuir? O que se passava pela sua cabeça? Comer ou contribuir? Veja bem, vê se vocês entendem o que eu quero dizer aqui. Porque se era comer, tudo bem, você foi lá, pagou e comeu. Alimentou-se.
saiu satisfeito, tenho certeza disso, porque as nossas irmãs fazem uma comida muito gostosa, né? Mas se era contribuir, de fato, eu tenho certeza que pouco importava a comida. Pouco importava se você comeu pouco ou muito. Talvez, se a sua intenção de fato era de contribuir, você nem se importasse com comer, ou nem comesse, ou de repente contribuísse sem mesmo vir aqui para comer. Está entendendo o que eu estou querendo mostrar? O que é de fato importante, a mentalidade que nós temos que ter em relação àquilo que é reino, aquilo que é obra, aquilo que é de Deus. Buscar primeiro o reino, é isto, é quando a gente se sacrifica, é quando a gente toma de fato a cruz e está disposto a passar por situações, às vezes até difíceis, para poder fazer com que a obra, o reino, ele ganhe, ele vença através de nossas vidas. Deus nos usa para isto, somos instrumentos do Senhor. Deu para entender o que eu quis dizer, né? Ou você comia, ou você contribuía, e você tem a sua opção. É aquilo que eu disse agora mesmo, às vezes a gente está tão acostumado a querer sempre ganhar, que achamos que estamos sempre perdendo quando a gente entrega alguma coisa. Dependendo da visão que temos do reino de Deus sobre a nossa vida, pode ser muito difícil renunciar. Pode ser muito difícil renunciar. Tomar a cruz significa também que você não só participa dos sofrimentos, né? Aí vem o lado bom, é que você também participa da glória de Cristo. Pensou que fosse só sofrimento? Não, tem também um lado bom. E o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso lá em 1 Pedro 4,13, ele diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, se nos dispomos a morrer para nós mesmos, verdadeiramente, totalmente, se nos dispomos com convicção e na alegria do Senhor a fazer renúncias, rompimentos por amor a Jesus, certamente vamos sim desfrutar não só dos sofrimentos, mas principalmente da glória que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos desfrutar disto. Ao andar com o Pai, ao viver com Ele em íntima comunhão, eu não tenho dúvida que isso será uma grande realidade na nossa vida, a glória do Senhor sobre nós. E eu quero ler alguns textos da palavra de Deus sobre isso. 1 João 3,2, que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vale a pena, irmãos, vale a pena andar como Ele andou. Por mais que haja dificuldades, lutas, sofrimentos, vale a pena andar como Ele andou. Vale a pena carregar a cruz que Ele nos confiou. Vale a pena. Apesar de todo o sofrimento, mas um dia desfrutaremos também da glória que hoje Jesus está desfrutando ao lado do Pai. Um dia estaremos lá, porque como a palavra de Deus diz no texto que já li anteriormente, somos co-herdeiros com Cristo. Então, os privilégios que Jesus tem hoje junto ao Pai, são os privilégios que nós teremos também junto ao Pai Celestial. Amém? Amém. Eu queria que nós víssemos um vídeo, por favor. Vamos ver um videozinho pequenininho.
Isso é muito pesado, vou cortar um pouco. Senhor, vou cortar mais um pouco e assim ficará mais fácil de carregar. Muito obrigado, meu Senhor. Utilize suas cruzes como ponte para cruzar. Deus nos dá a carga que podemos carregar. Não questione, pois no final do caminho entenderás que foi o melhor que Deus decidiu para você. Amém. Esse é um pequeno vídeo que ilustra essa realidade. Ou tomamos a cruz, de fato, como o Senhor nos confiou, ou então a gente vai fingindo ao longo do caminho, né? Disfarçando aqui e ali, como o sujeito fez ali, vai cortando a cruz, dando um jeitinho aqui e acolá, para suavizar a vida cristã, para suavizar a fé, para fazer com que ela seja mais suave, mais agradável. Mas cuidado, porque no final pode ter a triste surpresa de ver que a cruz que você estava levando de fato não era a que o Senhor lhe confiou. De repente a cruz era a sua mesmo, e você foi dando jeito aqui e acolá para chegar ao final. Tomar a cruz é um passo poderoso de fé e confiança, que muda a vida de um discípulo radicalmente, e muda para melhor, tenha certeza disto. E eu encerro citando o texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 1,18, que diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, carregue a sua cruz e você experimentará o poder de Deus sobre sua vida. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu quero que você ore pela sua vida à luz de tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite. O Senhor Jesus disse para que você tome a cruz. E será que você está de fato conduzindo a cruz naquilo que Jesus confiou a você? Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos de adoração, de culto que podemos prestar a Ti, de podermos ouvir a Tua palavra diante dos textos que foram apresentados pela Tua palavra a nós, ó Deus. E queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que nos dê a sabedoria para que a gente viva de fato aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a tomarmos a cruz como devemos de fato carregar. Nos ajude, Senhor, a entendermos que a vida cristã tem seus desafios, suas lutas, seus sofrimentos, mas o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor está conduzindo, Senhor, as nossas vidas. Sabemos que o Senhor está conosco mesmo naqueles momentos em que passamos pelo vale da sombra da morte. E que a cruz que o Senhor confiou a cada um de nós seja de fato suportável, Senhor,
Não porque queremos, ó Deus, dar jeito para que isso aconteça, mas porque o Senhor é quem nos ajuda a carregar a nossa cruz. Que a gente tenha esse entendimento, Senhor. Que a gente tenha a confiança plena, a fé suficiente de que isto é o melhor para a vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, o restante desta noite e que Tua palavra, Senhor, continue se completando nos nossos corações. Abençoa, Senhor, o retorno para os nossos lares. Que o Senhor nos conduza, Senhor, debaixo de Tuas santas e poderosas mãos. É a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém.